Meus queridos irmãos e irmãs, proponho 2 momentos para a nossa reflexão. Primeiro momento, primeira leitura, Salmo, e segunda leitura. Retomemos alguns versículos. Profeta Sofonias: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração. Salmo, cantamos: exultai cantando alegres, habitantes de Sião. E Paulo, dirigindo-se à comunidade de Filipos, diz aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. As 3 leituras, a palavra alegria. Alguns poderiam perguntar: às vezes é fácil, ou afirmar melhor, às vezes é fácil estar alegres. Mas nem sempre é fácil estar alegre. E quando que é mais difícil estar alegre? Quando a gente está passando por uma provação, por uma dificuldade, um desafio. Mas é interessante notar que a Sagrada Escritura nos diz que a nossa alegria, a nossa força está na alegria que vem do Senhor. A nossa força está na alegria que vem de Deus. Ora, se quando a gente está no momento de provação, de dificuldade, de tribulação, de desorientação, não é justamente nestes momentos que precisamos de mais força? Porque é justamente nesses momentos que os combates se colocam mais intensos. E se é a nossa força originada da alegria que vem do Senhor, é justamente nestes momentos que a alegria se faz ainda mais necessária. Problema: muitas vezes, nesses momentos, cultivamos a tristeza. Entregamos a nossa alma à tristeza, ao desânimo. E também cito a Escritura, Eclesiástico 30, versículos 22 a 25, mais precisamente. Na tristeza não há utilidade alguma. E já levou muita gente para a morte. Ou seja, é racional, é inteligente que a nossa resposta no momento da provação e da dificuldade não seja a tristeza, porque a tristeza não nos impulsiona para a vitória. A tristeza não alarga o nosso horizonte, ela não é capaz de nos dar o impulso para fazer aquilo que é preciso fazer para mudar aquela realidade, se possível for. Por isso, a atitude da alegria, essa alegria cuja fonte é o próprio Deus. E nas 3 leituras, se continuássemos a meditá-las, teríamos clareza ainda maior. Essa alegria que, portanto, falamos nós cristãos, é aquela que brota da fé, aquela que brota da certeza da presença de Deus, é aquela que brota, leio, da revogação da sentença, diz o profeta Sofonias, que havia contra nós, que brota do perdão e da misericórdia de Deus,
Por isso, hoje somos despertados para a alegria. Alegria, sobretudo, porque Deus vem ao nosso encontro. Porque Deus se faz presente na nossa história. O Evangelho, segundo momento, João continua sua missão. A voz que grita no deserto, aplainai, preparai os caminhos do Senhor. Que Deus não encontre impedimentos, obstáculos, para que possa habitar o nosso coração. João Batista, tamanha é a força de sua pregação, que muitos acorrem a ele. No fundo, gente, o coração humano deseja muito mais do que aquilo que cotidianamente oferecemos a ele. E João vem justamente revelar e mostrar isso. O nosso coração deseja muito mais do que um Natal, e não estou condenando fazê-lo, façam, mas sem perder o sentido do Natal. Um Natal de guloseimas, de mesa farta. Tenhamos, quem pode, e quem não pode, ajude aqueles que não podem a tê-la. Uma mesa farta, festejar. Mas a razão da festa é a alegria de Deus presente na nossa vida. É essa alegria, é essa presença que é capaz de fato de satisfazer o nosso coração. Senão satisfaremos somente a nossa pança. Encheremos nossas barrigas e sairemos com o coração vazio. É um dia muito mais do que para encher a barriga, é para encher o coração. Preparai os caminhos, diz João Batista. Convertei-vos, mudai aquilo que precisa ser mudado. Esse era o grande chamado de João. A conversão, a mudança. E olhem que coisa maravilhosa o evangelho de hoje. As multidões iam até João Batista e perguntavam a ele: que devemos fazer? Os cobradores de impostos iam até João Batista e perguntavam: que devemos fazer? Os soldados iam até João Batista e perguntavam: que devemos fazer? 3 vezes a pergunta: que devemos fazer? Simboliza que a plenitude, essa pergunta deve ser posta em plenitude, deve ser posta sempre. Que devemos fazer? E as multidões, João dizia: olha, aprendam a viver a partilha, a caridade. De que forma que dizia? Quem tiver 2 túnicas, dê uma. Quem tiver comida, faça o mesmo. Mas na medida que especifica a profissão, no caso, cobradores de impostos, gente nada querida, gente de má índole. Cobrou imposto, já tem gente que olha torto para o fiscal só porque ele cobra o imposto, né? Mas no tempo de Jesus olhava torto por mais de um motivo. Porque existia a taxa fixa, mas os cobradores de impostos não se contentavam com a taxa fixa. Iam lá e pediam mais e exigiam mais do que estava fixado. Então a estes João diz: não cobreis mais do que foi estabelecido. Ou seja, não sejam corruptos.
não sejam desonestos. Os soldados tinham a força. Na época não tinha as polícias como a gente tem hoje organizado. Os soldados faziam toda a segurança e exerciam toda a força. Aos soldados, não tomeis à força o dinheiro, era uma prática da época. Nem levanteis falsas acusações, subornavam dizendo, se você não der determinada quantia, eu vou arrumar alguma coisa para te incriminar, para te condenar. A esses João vai dizer, não tomeis à força o dinheiro e não façais falsa acusação. E nós, gente, não é possível que nós não coloquemos esta pergunta também a nós. Que devemos fazer? Para que a gente esteja realmente com o coração em paz, com o coração sem empecilho, para que Deus possa nascer neste Natal em nosso coração. Que devemos fazer? Dá tempo, acendemos a terceira vela, mas dá tempo. Essa é uma pergunta que fica como tarefa de casa, porque é pessoal, é para cada um. No teu trabalho, na tua vida. O que você, o que eu, o que devemos fazer? Então, encerrando, concluindo, que a alegria seja a nossa companheira e não a tristeza. E principalmente naquelas horas de abatimento, de dificuldade e de provação, recordemos, a nossa força vem da alegria que está no Senhor. A nossa força não vem da tristeza, não vem do desânimo. E para que preparemos o nosso coração, que devemos fazer? Professemos